esse é o nosso primeiro painel e para mim é um prazer poder moderá-lo, e também eu fico muito feliz que este simpósio atingiu esse nível de relevância, né, e estratégico também para governo, para as organizações da sociedade civil e acadêmicos, enfim. E esse tema do isolamento físico e social e as interações online nos leva a muitas reflexões que giram em torno da socialização necessária e o uso excessivo das tecnologias. E claro que este debate sobre crianças e adolescentes online está ganhando cada vez mais visibilidade no debate público, e as evidências, já foi mencionado hoje várias vezes pela Isabela, Kelly e Tiago, a pesquisa Kids Online, ela traz muitas evidências que mostram que quanto maior o envolvimento das crianças com a internet, mais habilidades, obviamente, elas desenvolvem e, claro, mais atividades elas podem realizar. Mas, por outro lado, quanto mais elas se envolvem em atividades online e mais tempo passam conectadas, maiores também são os riscos. Portanto, este equilíbrio entre oportunidades e riscos precisa ser bem avaliado. E, além disso, no contexto do isolamento social, em que as nossas crianças e adolescentes deixaram de ir para a escola e passaram a ter aulas online, o equilíbrio entre a necessidade de interações sociais online e o uso excessivo é um outro desafio, né? E espero que possamos discutir melhor esse dilema no painel de hoje, e fica aí essa reflexão, né? Como minimizar ou, preferencialmente, até mesmo eliminar os efeitos potenciais negativos das tecnologias digitais e o uso excessivo da internet por parte de crianças e adolescentes. Portanto, sem mais delongas, eu então convido o nosso palestrante principal de hoje, o Alexandre Coimbra, que é psicólogo e também participante ativo do programa Encontro com Fátima Bernardes, para trazer as suas reflexões sobre esse tema. Alexandre, você tem então 30 minutos. Muito obrigado, minha gente. Muita alegria estar aqui nessa segunda. Gostaria de salientar que, embora esse seja um encontro sobre o online, eu queria muito que a gente pudesse se aglomerar presencialmente para se abraçar. Eu sou dessas pessoas que já nasceu na quarentena carente de abraço, eu sou uma pessoa abracenta, então eu tenho um profundo sofrimento psíquico interminável nessa quarentena. Então, eu quero começar abraçando todo mundo do jeito que a gente pode se abraçar aqui, com os olhos, com as palavras, com a alma. Agradecer a todo mundo da SaferNet, que foi, né, responsável pelo convite por eu estar aqui. O Rodrigo Nesen, com quem eu já fiz participações ali no programa da Fátima Bernardes, sempre atuando de forma brilhante, o Rodrigo, né, representando as pesquisas e os estudos de vocês. Então, agradecer Kelly, Isabela, Tiago, Alexandre Barbosa, todo mundo que, né, foi responsável pela abertura do evento, e falar da minha honra de estar do lado de gente que eu já conheço e admiro, como o Daniel, a Karen e a Renata. Assim, olha, isso aqui é uma alegria. Eu só acredito numa vida vivida coletivamente, né? Então, eu quero dizer que, para mim, a vida só vale se a gente puder conversar. Então, eu quero, inclusive, começar a desconstruir nessa ideia de keynote speaker, porque eu gostaria de ser um keynote conversador, assim. Que a gente pudesse abrir para um diálogo pluralista, né? E envolvendo todas as dimensões que a gente puder abarcar dessa questão tão séria para a gente. Eu sou terapeuta de família há mais de 20 anos, né? E trabalho com muitos grupos, em escolas, empresas, além da participação no programa. Portanto, eu sempre me preocupo com as questões das relações familiares envolvidas nas dimensões do humano, né? Então, eu quero abordar esse tema a partir de um abraço que eu quero deixar aqui, como um abraço para a gente começar essa manhã para as famílias brasileiras que estão vivendo
esse osso que chama 2020, né? Que é essa experiência assim que nem Aldous Huxley poderia dizer no seu admirável Mundo Novo que a gente pudesse viver uma coisa dessa, né? Então, muito obrigado. Vamos conversar. Deixa eu ver se está todo mundo vendo e ouvindo bem. Tá tudo certo? Vocês estão vendo a apresentação? Tá? Ok. Sim, tudo certo. Ok, obrigado. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso aí, isolamento físico e interações online, entre a socialização necessária e o uso excessivo, né? Isso aqui vai servir só de um primeiro disparador de conversas. Eu espero que a gente possa engrandecer o nosso debate, tanto com a participação do público, quanto com as falas dos meus colegas de mesa. Eu quero trazer essa foto, porque essa foto, para mim, representa a parentalidade em tempos de 2020, né? Essa foto é a representação icônica de quem nós somos e estamos. Perdemos o controle. Não sabemos onde ele fica. Perdemos as ilusões de controle. 2020 veio quebrando geral, né? Todas as nossas pretensões de controlar a vida, de prever a vida, de imaginar a vida de uma determinada forma. Então, a pandemia, ela já foi uma experiência macroestrutural de quebra da noção de controle e de projeção de futuro. E isso mexeu profundamente conosco. Na parentalidade, em relação ao uso de tela, essa tela está quebrada em milhões de pedacinhos em 2020. Então, não existe nenhum pé de pessoa nesse planeta que não esteja vivendo tretas homéricas com seus filhos com relação ao uso de tela. E que também não esteja vivendo na sua vida pessoal como adulto uma relação de amor e ódio profundo com as telas. Ao mesmo tempo em que a gente celebra o fato da gente poder estar junto, toda vez que a gente recebe um ID do Zoom para entrar, a gente suspira fundo e fala, vamos lá. Suspira, respira e não pira, né? Então, nós não temos como falar de receitas para essa história. Eu não acredito em neutralidade científica, eu não estou aqui para dar receita para ninguém, eu não estou aqui para dizer o que ninguém teria que fazer, né? E eu acho que nós temos que ser honestos conosco mesmos. A gente pode trocar a neutralidade pela honestidade, por exemplo, me alerta minha amiga Bela Gil. Então, como é que a gente troca a honestidade? Por exemplo, pensando que até março nós satanizávamos o uso das telas, né? Até março nós dizíamos, as telas invadem a vida, as telas atrapalham as conexões presenciais, e na pandemia as telas passaram a salvar empregos, salvar a possibilidade de existir conexão entre as crianças e os adolescentes que ficaram virtualizadas nas suas aulas, salvar a possibilidade de escolas particulares existirem na pandemia, que foi uma grande preocupação no início desse complexo tempo, né? Como elas se manteriam, os pais quereriam continuar a pagar as escolas, né? Começou a se questionar o uso remoto da internet para a sedimentação do home office, né, como uma prática que viria a ser consolidada como uma espécie de novo normal em muitas organizações. Então, a gente começou a mudar de narrativa sobre o online. Aquilo que era visto por muita gente de uma forma tecnofóbica passou a ser visto também de uma forma tecnofílica. Ou seja, a gente teve que aprender a conviver com esta entidade, internet, esta tela, tão satanizada até pouco tempo, a gente precisou conviver com ela em outro grau. Então, o que antes poderia ser um sintoma entre nós, e era, né? Eu trouxe aqui uma foto de um casal
num restaurante e os dois acessando seus celulares, quantos de nós não vimos esse tipo de cena e não vivemos esse tipo de cena, né? Em que nós trocamos a presencialidade pela virtualidade, em que nós somos sugados das nossas vidas vividas no aqui e agora para a vida que nos conclama na virtualidade, né? Que nós fizemos vivemos uma perda absoluta da fronteira entre o trabalho e o doméstico por causa da virtualidade, por causa dos gadgets, né? Em que o WhatsApp virou, por exemplo, uma espécie de enxugamento de gelo, né? Você responde uma mensagem, vem 20, responde 20, vem 30, e você nunca consegue terminar aquilo ali, né? Nós viramos coelhos de Alice, né? Que a Alice está lá lânguida em cima da sua árvore e o coelho diz, tenho pressa, tenho pressa, tenho pressa. Então, nós estamos sempre devendo coisas, pedindo perdão às pessoas. Desculpa, eu não te mandei aquela mensagem. Desculpa, a sua notificação chegou, mas eu vi, mas eu estava numa outra reunião, né? Então, isso era um sintoma e continua sendo. Mas agora também passou a ser um instrumento básico de sobrevivência profissional, familiar, escolar, social e afetiva. Então, a internet viveu uma reconfiguração profunda do seu significado durante o ano de 2020. E isso exige de nós um tanto de trabalho psíquico, um tanto de trabalho emocional. Mudar o significado das coisas da vida não é simples, né? Porque isso exige que nós tenhamos humildade para aceitar que nós vamos precisar começar o jogo relacional com a internet do zero. Vamos precisar aprender o que significa esse instrumento na nossa vida agora, do zero. Agora zerou o jogo. Na pandemia zerou o jogo. O que a gente dizia sobre ela até 2020 vale muito parcialmente para o que a gente precisou viver nesse ano. Então, essa perda de certezas sobre o que eu achava das coisas é a marca do 2020, é a marca da nossa pandemia, né? Então, aqui é um chamado para a gente começar a pensar nas mães exaustas, né? As mães exaustas são as pessoas mais prejudicadas por essa pandemia. São as pessoas que estão construindo a tentativa de equilibrar um monte de pratos, né? Numa sociedade ainda marcada pela patriarcalidade, né? Então, como é que essa mãe fica ao longo desse 2020? Preocupada com as aulas online dos filhos, com o tempo de conexão deles nos jogos, se sentindo obrigada a cuidar das logísticas da casa, por mais que se tenha um casamento buscando maior equanimidade nas funções, a gente ainda vive um problema com a carga mental materna, que a mulher ainda tem que ser uma espécie de CEO do campo doméstico, porque ela é que organiza o que é que precisa no supermercado, o horário da aula das crianças, o que é que precisa comprar de roupa, porque o menino está crescendo e cresceu na pandemia, né? E precisa pensar proativamente nas brincadeiras dos filhos, como é que eu posso construir espaços de brincar aqui para as minhas crianças, no espaço reduzido da minha casa, porque eu estou em isolamento social, para conseguir seduzi-lo para sair das telas, né? E isso aí envolve um número absurdo de tretas com os maridos. Obviamente, não estou falando só de famílias heteronormativas, mas eu sei que a maioria dos participantes aqui está envolvido nesse tipo de questionamento. Ao mesmo tempo, essa mulher, ela está lá pensando no home office dela, ela tem medo de perder o emprego. Todos os índices de desemprego das mulheres em 2020 alertam para como nós ainda somos uma sociedade que demite prioritariamente mulheres. Quanto mais negras essas mulheres forem, mais nós estamos demitindo essas mulheres, né? Então, essa mulher fica tensa na hora que a criança passa atrás dela na câmera, dando tchauzinho para o chefe dela na reunião do Zoom, ela fica tensa porque ela tem medo que o chefe dela veja isso como uma perda de profissionalismo.
E o caminho disso é uma humanização das relações nas corporações. Eu ainda vou falar disso, né? Isso tem a ver com a saúde mental dos cuidadores e tem a ver com a saúde mental das crianças e a possibilidade dessas cuidadoras e desses cuidadores terem o mínimo de lucidez e equilíbrio para lidar com esse tema complexo durante esse ano pandêmico, né? O outro braço frágil dessa pandemia, a meu ver, são as professoras online, né? Porque elas não são youtubers, minha gente. Então, até março de 2020, as crianças e os adolescentes ligavam as telas para assistir pessoas que diziam assim: olá, galera, clica aqui nesse sininho, ativa as notificações. E as professoras passaram a ter que competir simbolicamente com esse tipo de narrativa, com esse tipo de oratória. E passaram a conviver, portanto, como elas nunca foram isso, passaram a conviver com as câmeras desligadas. As crianças completamente entediadas por uma narrativa professoral que sempre foi o jeito com que elas aprenderam a dar aula, né? E com muitos programas desses tipos, como Zoom, Google Meets, etc., em que elas não têm mais a mediação do olhar do aluno, né? Em que elas viam a própria imagem. Isso tem um prejuízo psíquico horroroso, porque você não tem o retorno da sua fala. Você, quando está dentro de uma sala de aula, você modula a sua fala de acordo com os olhares e a expressão do corpo das pessoas. Você sente se aquela fala está conectando ou não, né? Então, aqui a gente tem um nível de sofrimento absurdo, né? E contando também que essas são mães que também têm a sua vida privada e também têm os seus filhos estudando online durante essa pandemia. Então, isso também é uma dupla jornada, ou uma jornada ao quadrado, se a gente puder dizer assim, né? Então, minha gente, essa ideia de simplesmente trocar a conexão online pela conexão presencial, ela não é uma ideia que a gente possa dissociar das variáveis de gênero, raça e classe social. Mas, sobretudo, aqui eu quero salientar a variável de gênero, né? Então, falar com as famílias sobre isso é envolver os homens, é trazer os caras para pensarem o que você tem feito para ocupar um lugar que é seu na construção de uma nova rotina na sua casa dentro dessa quarentena. Se você e a sua companheira estão fazendo home office e a criança precisa de ajuda, qual dos dois levanta da sua reunião para ajudar a criança? Eu aposto, minha gente, aposto um dedo, que a maioria imensa das respostas dos lares brasileiros heteronormativos é feito pela mulher. Então, a mulher abre mão da linearidade, da continuidade do seu trabalho para apoiar o seu filho, né? Então, isso é uma questão de gênero. Ajudar as famílias a lidar com a internet significa passar por todos esses questionamentos de transformação familiar e social. E isso também cursa com as emoções que a Covid está trazendo para a gente, né? A Covid trouxe 3 emoções para o cenário familiar. O maior delas é o medo, né? O medo virou o chão em que nós pisamos. Nós temos medo de pegar a doença, nós temos medo que alguém que nós amamos pegue a doença, nós temos medo em relação aos nossos pais idosos que estão quarentenando em outras casas, nós temos medo da segunda onda, nós temos medo dos processos negacionistas da sociedade, quando a gente sai e vê aquela quantidade de gente andando por aí sem máscara, como se a pandemia já tivesse terminado, a gente tem medo. Então, o medo, sendo o novo chão que habita os nossos pés no lugar das ilusões de certeza, traz também no seu bojo tristeza e raiva, né? Então, a gente tem muita tristeza por todos os lutos que a gente viveu ao longo desse ano, por todas as supressões da nossa vida,
nós fomos alijados de muito contato humano, percebemos como nunca, como aquele olá no corredor do escritório, sabe aquele que você está passando no corredor, assim, encontra uma pessoa, cada uma com a sua canequinha de café, fala assim, oi, tudo bem? Essa pequena interação humana, né? Roberto Carlos disse em 1973 uma frase que está eternizada na história da música popular brasileira. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer. Então, são nos mínimos detalhes que moram as tristezas e os lutos da pandemia do Covid-19. Nos mínimos detalhes das interações presenciais humanas é que moram as nossas ausências, as nossas saudades e os nossos lamentos. E temos muita raiva também, muita raiva. Raiva da forma como isso tem sido tratado pela política brasileira, raiva da desagregação das ações governamentais, raiva da própria pandemia, raiva do vírus, né? Raiva da vida, raiva de Deus, tudo isso aparece aí. E isso acaba entrando na forma como nós regulamos a interação dos nossos filhos com as telas. Elas vão ser reguladas pelo medo, pela tristeza e pela raiva. Medo. O que vai acontecer com essa criança, com esse adolescente, com essa quantidade de tela? Será que ele vai ter um prejuízo cerebral? Será que ele vai se transformar numa pessoa viciada em tela? Será que isso vai ter uma intercorrência longitudinal pós-pandemia? Será que isso vai transformar meu filho numa pessoa portadora de déficit de atenção, que vai ter dificuldade de construir a sua escolaridade? Mas que raiva desse jogo, que raiva dessa tela, né? E que tristeza ter que conviver com isso por tanto tempo. Então, essas emoções estão cursando com a parentalidade e a mediação dessas telas, né? Arnaldo Antunes dizia que nós temos desejo, necessidade e vontade. Em relação às telas, que são objetos tão sedutores, nós também temos desejos, necessidades e vontades, né? Que podem virar compulsão, depressão, ansiedade, crise familiar, social e escolar. Então, esse tema todo se correlaciona com os maiores medos e as maiores tristezas e as maiores raivas que possam aparecer como sintoma durante e pós-pandêmico, né? Então, eu costumo dizer, entre os grupos que eu frequento, que todo mundo que quiser entender como está a vida, faça um data-mãe. Pergunte às mães o que elas estão sentindo, né? Então, pergunte a grupos de mães de várias classes sociais, de várias etnias, né? Pergunte a mães de todas as idades, com filhos de todas as idades. Pergunte como você se sente sobre a mediação dos acordos sobre conexão virtual com seus filhos. Vocês vão ver, a resposta delas é assim: estou exausta, eu não aguento mais, eu não aguento, eu estou cansada de guerra, né? Então, como é que a gente pode apoiar essas cuidadoras, né, na mediação da tecnologia? Como é que a gente pode fazer para que essas mulheres se sintam mais apoiadas, né, para exercer esse duríssimo ofício? Então, primeira coisa, no pódio da empatia na quarentena, primeiro, segundo e terceiro lugar, apoiar a mãe. Apoiar a mãe e apoiar a mãe. Esse, para mim, é o mantra da transformação das relações familiares sobre o uso de tela. Não deixar as mães sozinhas nessa guiança. Isso não é coisa de mãe, isso é coisa de todo mundo. Isso é coisa de todo ser humano envolvido com aquela criança. Isso é coisa de pai, isso é coisa de padrinho, isso é coisa de tio, isso é coisa de avó. Isso é coisa de todo mundo, isso é coisa de professora, isso é coisa de professor. E nós todos precisamos construir um abraço nessas mulheres que geralmente estão saturadas e sobrecarregadas desse papel.
E parte das dificuldades da gestão disso, uma parte gigantesca tem a ver com essa solidão, né? Então, como é que a gente apoia essa mãe? Odeio com todas as forças da minha alma esse ditado: quem pariu Mateus que o balance. Não é não. Todos nós somos corresponsáveis numa sociedade para balançar esse Mateus aí. Todo mundo que passar pelo bercinho, que balance Mateus, que apoie a mãe de Mateus a balançar esse bercinho. Tenha ele 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Né? A maternidade, eu não acredito em negligência materna, minha gente. Eu acredito em negligência social. Quando você tem uma mãe exausta, você tem um mundo que abandonou essa mãe. Então, por exemplo, sugerir inserções dessas mães em grupos maternos não julgadores. Né? Será que ela conhece experiência de estar em grupos em que ela não seja julgada? Porque, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade judaico-cristã essa imagem de que a mulher nasceu para ser mãe e que na hora que ela é mãe, ela tem que saber do babado. Ela tem que saber o que é esse negócio. Né? E isso é uma grande opressão, porque ela já nasce mãe, sentindo que tem um monte de gente olhando para a performance dela e que está o tempo inteiro apontando o dedo, dizendo: ah, você não sabe fazer isso, você não sabe dar limite, você não sabe dar limite para o seu filho em relação ao jogo. Né? Então, ela merece participar de grupos em que ela seja acolhida nas dificuldades e que escute outras mães dizendo: nossa, para mim também é duríssimo fazer isso. Nossa, eu também tenho dificuldade disso. Né? E o tempo inteiro debater a entrada do pai nas dinâmicas de cuidado doméstico. Né? Eu faço a mediação de um grupo terapêutico de homens que funciona há 4 anos. Esse ano funcionou virtualmente, vai continuar virtualmente, agora gente do mundo inteiro entrando no grupo. E sabe qual foi uma das maiores descobertas dos homens nessa quarentena? Que nós não somos íntimos, ou pelo menos não éramos íntimos das nossas próprias casas. Na hora que a gente precisou começar a cozinhar, varrer a casa, a gente não sabia onde estava a vassoura. E aí precisava consultar, sabe, fazer a pergunta para os universitários, precisava ficar perguntando à mulher: onde fica a vassoura? Onde fica o pano de chão? Como é que eu lavo o banheiro? Essas grandes novidades que aconteceram na vida doméstica brasileira em 2020, né? Então, nós homens fomos criados sempre dependendo de uma mulher. Né? Primeiro dependendo da mãe, depois dependendo de uma empregada doméstica, se nós viemos de uma classe social que contrata empregado doméstico, depois a gente transfere essa dependência para a esposa. Então, a quarentena chegou quebrando esse negócio. Vamos crescer, nós precisamos crescer, amadurecer. Cada um pegar o seu lixo, cada um limpar seu banheiro. Pode ser estranhíssimo começar um congresso sobre crianças e adolescentes na internet falando dessas coisas, mas isso tudo tem a ver com a sanidade mental dos adultos para construir a mediação dificílima, que é o tempo da criança na tela. Né? Inclusive, trazer as crianças e adolescentes para a gestão do lar. Né? Tirá-los da tela para estar no cuidado do lar. Né? Outra coisa que a gente pode fazer para apoiar essas famílias é construir acordos coletivos sobre o uso de telas entre famílias que se consideram próximas. Né? Esses garotos que jogam, né? Que tal sentar os pais e as mães e os pais desses garotos e pensar em padrões de fala? Né? Nós todos vamos pactuar determinados acordos importantes aqui. De quando sim, quando não. Se isso for possível, isso ajuda muito, porque não fica pressão sobre uma só família. A outra coisa importante é saber que os nossos acordos sobre uso de tela e uso de game nessa quarentena vão ser absolutamente temporários. Absolutamente temporários. Né? A gente vai ter uma mediação que vai durar pouco tempo, e daí a pouco a gente vai precisar mudar tudo de novo, a coisa está muito dinâmica, e, portanto, isso exige um nível de tolerância à frustração absurdo em quem está fazendo a gestão desse cuidado. E cuidar o burnout materno, cuidar o burnout materno, que é para mim, é uma das epidemias dessa quarentena, né? Que é essa exaustão. Amo meu filho, mas detesto ser mãe, é a frase do burnout materno. Né? Então, oferecer a essa mulher espaços de esvaziamento e descompressão. Precisa entrar outras pessoas nesse lugar. Né? Evitar saturação dessas redes de apoio,
né? Você não buscar sempre a mesma pessoa, espalhar por várias redes as pessoas que te apoiam. E antes de você julgar uma mãe e dizer para ela, mas você tem que fazer alguma coisa, você é a mãe, ofertar um colo e um espaço para a expressão afetiva. E o seguinte, minha gente, nessa história de criar filho, sobretudo de lidar com tela, e lidar com tela em 2020, no meio de uma pandemia, nós somos igual a esse bebê. Nós somos todos aprendizes. Então, o paradigma autoritário não nos fornece elementos claros para isso, porque ele é um paradigma que diz que o pai e a mãe sabem o que fazer, sabem o que é melhor para o filho, e o filho deve apenas obedecer essa diretriz. Nós estamos aprendendo juntos. Então, não tem jeito de fazer isso se não for com muita conversa, com uma perspectiva mais democrática na construção dessas regras, em que as crianças e os adolescentes participem disso, mas que nós não deixemos de ser o farol, porque em muitos momentos eles vão precisar de uma diretriz nossa para retirá-los de processos que eles não estão vendo, em que eles estão se perdendo, né? Então, eu espero que a gente possa continuar conversando. Está aí o meu Instagram, eu estou lá todo dia conversando por vídeo, por texto, sobre esses temas relacionados à família e às questões de criação de filhos, das nossas emoções. Quem quiser pode ir lá, quem quiser pode me escrever no direct, eu respondo todo mundo, converso com todo mundo, e é assim que a gente vai construir saídas possíveis para esse dilema existencial chamado pandemia. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. E você cumpriu, assim, britanicamente o seu tempo, 29 minutos. Então, te agradeço muito, porque isso nos dá mais oportunidades para o debate. Eu só queria dizer que nós estamos agora com 616 participantes no YouTube. É algo impressionante, né? E também eu queria resgatar 2 pontos que você mencionou, porque eu não só concordo com você, mas eu acho que nisso está a origem de muitos problemas, essa questão do papel da mãe, né? E você mencionou algo que me chamou muita atenção, essa falta de intimidade com a casa e com a família e com as questões que envolvem a família e a casa, e nessas questões está justamente a questão do digital. E outro ponto interessante que você trouxe sobre as emoções que estão associadas a essa questão do isolamento, o medo, a tristeza e a raiva, é muito interessante porque a pandemia forçou a todos nós, sobretudo as mães, a olhar para o digital e as consequências do digital na nossa vida. E eu pensei muito quando você estava falando do papel da mãe nas famílias ou nos casais heteronormativos e os professores que não são youtubers, né? E que estão dando aula a si mesmo pela internet. Eu pensei muito também naquelas mães que vivem em situações mais vulneráveis, que não têm acesso à internet, o filho não tem acesso à internet, a escola fechou, o filho precisa ter aula e ele não tem acesso à internet. Então, portanto, eu acho que você traz assim questões que estão na base mesmo deste debate sobre essa moderação ou essa mediação entre o digital e os seus filhos, os nossos filhos, né? Então, essa questão do medo, tristeza e raiva, ela surge como consequência dessa, talvez, pouca habilidade ou pouca capacidade do adulto em compreender este novo mundo, em compreender os seus filhos, né? Então, eu achei tudo isso muito interessante, mas eu não queria tomar o nosso tempo do debate, e vamos passar agora para uma segunda parte do nosso painel, onde teremos 3 especialistas nessa temática que estamos tratando, para trazer também as suas visões, e eu gostaria de apresentar o nosso primeiro debatedor, panelista, o professor Daniel Spritzer, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Daniel é médico pela URGS, é também especialista em psiquiatria da infância e adolescência, pelo Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, um super grande hospital
e hospital de referência, é mestre em psiquiatria pela mesma universidade, e eu já passo então a palavra para o Daniel, para que ele possa, nos 10 minutos que ele tem, explorar um pouco como é que a gente define o que é esse uso problemático das tecnologias digitais, Daniel, e como que este uso mais intensivo, que foi potencializado pela pandemia, como é que ele se torna um fator de risco, né? Ou seja, como lidar com este problema? Então, Daniel, você tem 10 minutos. Bom, bom dia, Alexandre, bom dia, colegas, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Queria agradecer muito pelo convite para participar dessa atividade, que me deixou muito, muito honrado e muito feliz também. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para apresentar algumas coisas também para vocês e a gente poder seguir essa discussão. Vocês estão conseguindo enxergar minha apresentação aí? Sim, tudo ótimo. Maravilha. Então tá. Bom, além dos agradecimentos, então, para o Alexandre e para a Kelly, em nome deles, pelo convite, eu queria também agradecer muito a fala do Alexandre Amaral, assim, que eu achei super interessante, pela clareza, né, com que ele traz a questão da complexidade existente nesse assunto, que não é para a gente pensar sobre o uso, né, que as nossas crianças e adolescentes estão fazendo da internet. Não adianta a gente simplesmente olhar para o tempo em que eles estão na internet e achar que isso é uma questão simples de ser trabalhada. Isso envolve uma série de fatores, né? E gostei muito também da ideia que ele traz da questão das comunidades, né? De como a gente está vivendo de uma maneira muito mais, cada vez mais individualista, e como realmente isso não combina com a nossa necessidade normal, né? Em termos de desenvolvimento, assim, para a gente poder se desenvolver e para ajudar as crianças e adolescentes a se desenvolverem também, né? Mas vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre o uso excessivo de tecnologia, né? Então, ainda mais especificamente nesse momento, né, que a gente está vivendo agora de distanciamento social, né? Eu sempre começo falando um pouco e trazendo a importância de a gente ter, que nem o Alexandre já mencionou, assim, uma visão que não demonize as tecnologias, muito menos que fique enxergando só os pontos negativos que ela tem nas nossas vidas, né? Mas acho que essa imagem, assim, essa ideia de pensar como seria esse nosso isolamento social se ele tivesse acontecido 18 anos atrás, com as tecnologias que a gente tinha naquela época, acho que já resume muito bem essa questão, assim, de como a gente depende, precisa da tecnologia e não tem por que eliminar ela das nossas vidas, né? Mas como faz parte, assim, da história, da relação dos seres humanos com as tecnologias, sejam elas digitais ou não, a gente sempre tem essa capacidade de criar coisas incríveis ou, ao mesmo tempo, de fazer um uso que acaba sendo prejudicial, né, para a gente ou para outras pessoas, né? E quando a gente está falando em uso problemático, né, excessivo, a primeira tendência, às vezes, né, que se tem é colocar a culpa na própria tecnologia, né, colocar a culpa nos jogos, é colocar a culpa nas redes sociais, mas isso, né, retomando a questão da complexidade que o Alexandre tinha apresentado, né, é basicamente a mesma coisa que achar que o problema do Linus, né, era o cobertor que ele tinha, e que se a gente tirar o cobertor dele, tudo vai se desenvolver da melhor maneira possível, né? Isso é uma visão muito simplista que realmente não dá conta, né, não nos ajuda a entender o fenômeno que está acontecendo, né? Um outro ponto que já também não fazia sentido, embora tivesse uma abordagem muito popular, era a questão dos limites de tempo, né? Então, durante a pandemia, isso ainda fica mais evidente, né? Porque tempo de tela, hoje em dia, não é a mesma coisa que era em 2019, né? Embora seja um conceito muito relativo que acho que não dá conta
também não nos ajuda a entender bem esse fenômeno, né? Quando a gente fala em uso problemático, né, então o que seria a patologia relacionada ao uso problemático dessas tecnologias, o modelo mais interessante que a gente tem é o modelo de gaming disorder, ou de uso problemático de jogos eletrônicos, trazido, né, pela Organização Mundial de Saúde na 11ª edição da Classificação Internacional de Doenças, né, onde traz um modelo onde a gente tem que ter 3 sintomas obrigatórios para isso, para considerar esse uso como problemático. O primeiro deles é a questão da perda de controle, né, onde a pessoa não consegue controlar o início, o tempo de jogo, onde esse uso vira prioridade absoluta na vida da pessoa, não só entrando no lugar de outras atividades de lazer e entretenimento, mas entrando no lugar de outras tarefas obrigatórias e super importantes, como sono, alimentação, educação, né? E um uso que tem que trazer prejuízo necessariamente, senão provavelmente a gente não está falando de um transtorno mental, né? Se não acarreta um prejuízo significativo, tá? Essa condição, né, voltando para a questão da complexidade, ela não é relacionada a um fator só. Para que ela se estabeleça, a gente tem que ter uma série de fatores envolvidos, como sendo algum deles, né, relacionados ao ambiente que a pessoa vive, outros relacionados aos elementos mais aditivos, mais viciantes da própria tecnologia, além disso, né, integrados a algumas vulnerabilidades em nível individual, tá? E quando a gente tem, então, a nossa vida virada de cabeça para baixo, né, em função do coronavírus, esses fatores de risco também acabam se modificando um pouco, né? Então, a rotina, né, que já era extremamente corrida, como o Alexandre muito bem falou, né, ainda fica mais desorganizada nesse momento, né? A nossa dificuldade de sair de casa, né, de fazer mais coisas em casa, especialmente no nosso país, em função da insegurança, né, da violência urbana, ainda fica mais, obviamente, né, mais restringida ainda em função da questão da contaminação, né, disfunções familiares, brigas, né, ficaram mais intensas também nesse ano, porque está todo mundo trancado, né, em casa ao mesmo tempo, né? E um outro fator que era muito relacionado ao uso problemático, que eram os outros problemas emocionais, como depressão, ansiedade social, né? Enfim, vários outros transtornos emocionais realmente também ficam mais intensos, porque a gente tem nesse momento uma piora geral de bem-estar, né? A gente observou, né, um aumento de consumo de todas as mídias digitais possíveis nesse período, né, muitas vezes tendo como objetivo uma mudança de foco de pensamento, né, porque a situação, como o Alexandre comentou, era muito angustiante, de muita incerteza, né, e certamente foi um ano de muitas perdas, né, para todo mundo. Os jogos, as redes sociais, né, todas as mídias entraram também aí com o objetivo de aliviar o estresse que estava se vivendo, e às vezes também com o objetivo de reforçar, né, de promover e garantir um distanciamento social até mais maior e realmente necessário, né, para a gente poder controlar um pouco mais essa doença, tá? Obviamente, né, o uso de tecnologias ele tem uma série de vantagens, especialmente nesse período que a gente viveu, né, está vivendo ainda, né, porque ele não é necessário, o uso, mesmo que intenso, ele não é necessariamente problemático, né, ele acaba sendo saudável, então, para a grande maioria das pessoas, ele pode diminuir os sentimentos de solidão e de isolamento, e certamente, né, jogar, usar as redes sociais é muito menos prejudicial do que o uso de substâncias ou mesmo comer em excesso, né, que são duas formas também muito que a gente viu muito presentes assim, né, nesse momento como uma maneira de lidar com o sofrimento todo que estava se tendo, né? E além de ser uma forma de entretenimento relativamente barata para quem já tem os equipamentos necessários, né?
Claro que a gente tem alguns riscos, né, também para ser pensados, porque algumas pessoas são mais vulneráveis a esse uso mais intenso, né, especialmente crianças e adolescentes, ou quem já está usando de maneira mais intensa. Isso pode também solidificar alguns estilos de vida que não são muito saudáveis, né, como isolamento, sedentarismo, baseado em atividades tecnológicas ou a pouca interação cara a cara, e podem reforçar, então, alguns hábitos que depois podem ser difíceis de serem alterados, né? E ao mesmo tempo que a pandemia escancarou, né, no nosso país uma desigualdade social gigantesca, né, ela também acaba fazendo isso com a desigualdade emocional, especialmente quando a gente está pensando, então, em uso problemático, né, porque nesse momento, pessoas que têm mais sintomas de depressão e mais sintomas de ansiedade, por exemplo, tendem a fazer um maior uso dessas tecnologias, mas também tem um maior risco de fazer um uso problemático dessas tecnologias, né? Então, essa questão da desigualdade emocional também é algo que a gente tem que levar em consideração, né? E um dos desafios é que boa parte daquelas recomendações, né, que geralmente se davam para evitar o uso excessivo, nesse momento não tem, algumas já não faziam tanto sentido antes, né, mas fazem muito menos sentido agora. Então a gente acaba ficando mais restrito, né, no nosso arsenal de possibilidades. Assim, por outro lado, a gente fica mais restrito em algumas coisas que realmente talvez sejam aquelas que tem muito mais chance de dar certo, né? E acho que o Alexandre trouxe isso, assim, né? E eu queria reforçar essa questão de a gente poder tanto fazer isso como ajudar os outros pais, né, também a fazerem, que é participar, né, das atividades que os filhos fazem na internet, do mesmo jeito que a gente recomenda e tem milhares de evidências falando sobre a segurança e a importância, né, de participar da vida offline dos filhos. A mesma coisa vale para a vida online das crianças e dos adolescentes, né? Então, Daniel, acho se eu que essa... puder te pedir para ir já encaminhando para o encerramento. Claro, claro, já estou encerrando. Então, e isso, claro, baseado no fato de que medidas impositivas não são tão eficazes quanto uma boa conversa, né? E aí já, então, agradeço, né, a oportunidade de novo de participar, queria poder também abraçar vocês e agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado, Daniel. Acho que você traz pontos relevantes, sobretudo esse ponto que você traz agora no final, sobre a questão das desigualdades sociais em tempos de pandemia, né? A pandemia escancarou as desigualdades que nós temos já persistentes no nosso país, mas era um pouco mascarada, né? Então, antes, a criança de baixa renda ou uma família mais vulnerável tinha pelo menos algum acesso às tecnologias na escola, mas quando a escola fecha, ela precisa ir para a casa dela e não tem nada disso. A situação é mais grave e isso só foi explicitado agora, com a pandemia, né? Com isso, eu gostaria de convidar a professora Renata. A professora Renata, ela trabalha nessa área de pesquisas de mídia, infância e culturas digitais, é professora da Universidade Federal Fluminense, e seja muito bem-vinda, professora Renata. Em relação a essa questão da mídia, socialização, infância, eu fico pensando como que nós podemos dar um novo significado, né? Ressignificar a sociabilidade de crianças e adolescentes neste período da pandemia, né? O processo que a escola, o processo de socialização da escola, ele é transferido para o mundo digital. Como é que isso ocorre, né? E como é que nós podemos identificar quais são as práticas que hoje nós estamos vivendo nesse isolamento e, portanto, muito baseado nessa janela que a gente tem para o mundo, que é a internet, como é que essas práticas poderão permanecer depois que passar este momento, né? Quais são os caminhos para a gente superar esses usos problemáticos, enfim. Então, professora Renata,
você tem 10 minutos para a sua intervenção. Bom dia, obrigada, Alexandre, pela apresentação, obrigada pelo convite, obrigada, NICBR, obrigada, Alana, ao Internet, e aqui eu já parabenizo pela iniciativa, é sempre muito bom a gente ter um fórum assim para conversar. Primeiro, agradeço como mãe de um menino de 11 anos, que, como a maioria das crianças na idade dele, que tem acesso aos dispositivos, que tem acesso a uma boa internet, aumentou o seu tempo de tela, aumentou o seu consumo, fazendo a gente se sentir culpado, desculpado, né? E um fórum como esse auxilia, né? Amplia as nossas perspectivas. Já me senti muito contemplada na fala do Alexandre, quando ele falou das mães. Me senti também, já peguei a dica do Tiago, quando ele falou desse curso da Internet, né? Vou procurar para poder inscrever o Samuel, acho super importante. Mas também agradeço como pesquisadora, né? Como alguém que pesquisa mídia e infância, e que sabe que essa é uma área interdisciplinar, né? Que precisa de diálogos, e ambientes como esse permitem diálogos, permitem essa troca tão importante, né? Num campo que, por vezes, também é transdisciplinar, na medida em que a gente tem que se deslocar do nosso campo de conhecimento, né? Do nosso campo de saber, para a gente interagir com outros, produzir outras questões, produzir outras respostas para aquilo que a gente está investigando. Bom, acho que é um ponto muito pacífico aqui para a gente, né, que as interações sociais, elas são muito relevantes nos processos de socialização dos indivíduos, sobretudo dos mais novos, porque essas interações, elas fornecem alguns recursos relacionais, competências mesmo, né, que vão ser muito importantes para formar vínculos, né, construir vínculos ao longo de toda a vida desse indivíduo. Mas, para além disso, essas competências e esses recursos, eles são importantes para que esse indivíduo se constitua como um sujeito, né? E para que ele consiga fazer sua voz ser ouvida no ambiente onde está, para que se consiga ter uma agência, ser um ator social, né? Ter relevância naquilo que realiza. O que a gente, nas ciências sociais, considera o que a gente chamaria de uma socialização bem-sucedida. Nesse sentido, né, na comunicação, eu pesquiso de que maneira que os processos comunicacionais, o consumo midiático, as tecnologias digitais, né, de que maneira que isso interfere na socialização, né? Que recursos a mídia, as tecnologias oferecem, especificamente no meu caso, para as crianças, para que elas se constituam no mundo. E nesse sentido, mais ainda, né, que recursos são esses? Onde esses recursos estão sendo ofertados? Para que tipo de criança eles estão sendo disponibilizados? Então, nesse sentido, eu estou procurando entender, né, que subjetividades emergem daí, que sujeitos infantis saem dessas interações online. E aí, a partir daí, né, e olhando para essa valorização que a gente já percebeu aqui nas falas do Alexandre, do Daniel também, das interações sociais online, ou seja, das interações mediadas pela máquina, eu acho que algo que a gente pode extrair disso tudo é pensar que essa valorização pode ajudar a gente a entender o próprio modo com que os mais jovens, com que as crianças e os adolescentes também produzem essa valorização, uma valorização que eu diria que até bem pouco tempo foi tão difícil de a gente entender, de a gente compreender, de a gente acompanhar. A gente não quer voltar muito tempo para se ouvir dizendo, ou talvez lembrar de alguém dizendo coisas do tipo: não tenho muita confiança de fazer essa transação bancária online, ou não sei se vale a pena comprar isso pela internet, ou não sei se é melhor a gente ir lá resolver olho no olho, cara a cara, é mais seguro, né? Uma certa desconfiança dos processos online. E uma desconfiança que se repete em relação às relações, né? As interações, as sociabilidades mediadas pela máquina, de modo que a gente não chancelava e não levava aquilo tão a sério como os mais jovens. No entanto, o isolamento físico fez a gente se relacionar com essas possibilidades de uma maneira diferente, né? O isolamento físico trazido pela pandemia nos forçou
a dar autenticidade a essas sociabilidades mediadas pela máquina, né? A conferir certa legitimidade a essas sociabilidades como não estávamos acostumados a fazer. De modo que processos seletivos nas empresas, contratações, as aulas, as provas das crianças, os encontros familiares, né? Nós passamos a considerar isso legítimo, embora a gente faça remotamente, embora a gente faça isso com uma mediação da máquina. E eu acho que compreender esse nosso processo de legitimação dessas interações e dessas sociabilidades vai ajudar a gente a compreender também, na perspectiva dos mais jovens, na medida em que eles vêm enfrentando esse isolamento físico, eu diria, já há algum tempo, já há alguns anos, na medida em que a gente vem restringindo o espaço físico aos mais jovens, por inúmeras razões, né? Certamente, a primeira que vem à nossa mente, questões de segurança, mas também outras questões, como o enfraquecimento dos vínculos mais comunitários. Mas a verdade é que as crianças e os adolescentes, já há um bom tempo, eles vêm experimentando a restrição ao mundo material, a restrição ao mundo físico, o que certamente vem levando eles a chancelar o espaço online, o espaço virtual, como um espaço autêntico, um espaço legítimo, e nesse sentido, conferindo valor àquilo que se faz ali, conferindo valor às sociabilidades que emergem ali. E acredito que isso importa para a gente, importa entender esse processo e o modo pelo qual essa valorização é construída, não só porque isso ajuda a gente nesse processo de ressignificação que a gente está tendo das sociabilidades mediadas pela máquina, mas porque nos confere, em certa medida, uma empatia, de modo que a gente consegue olhar e compreender, olha, isso importa, isso é necessário agora, e isso também importa para os mais jovens, porque a pandemia vai passar, as restrições vão diminuir, mas certamente as crianças e os adolescentes vão continuar em alguma medida com as restrições físicas, e eles vão continuar valorizando esses espaços, essas interações mediadas pela máquina. E é importante que a gente compreenda, né? E acho que essa experiência ajudou a gente a se colocar no lugar deles e a entender que não é porque é online que dói menos, não é porque é online que é menos grosseiro, não é porque é online que não é íntimo, não é porque é online que não foi sincero. Então, acho que esse momento ajuda a gente a ter mais empatia e a estabelecer bases importantes para esse diálogo, para essa conversa com crianças e adolescentes que vão nos permitir compreendê-los melhor e, assim, orientá-los de uma maneira mais produtiva. Bom, é isso. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Renata. Excelentes reflexões, porque justamente nesse momento em que a gente vê tantas abordagens mais negativas e alarmistas sobre esse processo de sociabilização mediada pelas tecnologias digitais, ao trazer um novo olhar na construção dessa valorização, deste novo processo, é muito positivo, né? E, de fato, muitas vezes o próprio adulto não compreende esse processo. Quando comparado com, pelo menos, a minha infância, que sou mais velho que vocês, nós tínhamos mais espaço físico, né? E hoje, esse espaço físico, como você mesmo mencionou, está muito limitado e houve, sim, um enfraquecimento das relações comunitárias e o envolvimento. Mas a tecnologia, ela pode criar um espaço, né? Bom, dá vontade de ficar falando sobre essas coisas, mas eu preciso... nós temos pouco tempo, já estamos chegando próximo do nosso final. Eu queria apresentar a nossa próxima palestrante, a Karen Scavacini. Espero que eu tenha falado certo, Karen, que é CEO e cofundadora e responsável técnica do Instituto Vita Aleri, de prevenção ao suicídio, é psicóloga e psicoterapeuta. E eu queria, então, Karen, já fazer uma provocação, né? Como é que a gente pode definir o que é um uso
consciente da internet, né? Ou um uso problemático, e como nós vamos tratar essas situações de perigo que ocorre na rede, como também ocorre no mundo real, né? Vale lembrar que o espaço virtual, o espaço digital, ele é tão bom ou quão ruim quanto o mundo físico, né? No mundo físico temos situações perigosas, na internet também, claro que muda a escala, a velocidade e a questão temporal desses eventos, mas eu queria provocar você para que a gente possa falar um pouco sobre o uso consciente e como a gente vai tratar essas situações perigosas. Você tem também 10 minutos. Tá ótimo, Alexandre, muito obrigada. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui hoje, é uma honra estar aqui hoje, que desafio, né, falar no final dessa mesa tão maravilhosa, com pessoas trazendo aí reflexões tão importantes, eu acho que todas se somando aí esse tema que é realmente muito complexo, né, por isso que a gente tem aí tantas possibilidades de olhar. E aí, Alexandre, respondendo um pouco a tua provocação, né, o que é esse uso consciente? Não só consciente, mas também saudável, né? Para ir além, né, da forma como a gente interage, que a gente consome a tecnologia. Eu acredito que ele tem muita relação com fazer as boas escolhas online, a saber usar os canais que a gente tem, tanto de denúncia como de boas práticas, né? E para muito além, o que foi muito falado, da quantidade de hora de tela, e também o que a gente consome fora do mundo online, sabendo o que a internet tem de bom e usar isso ao nosso favor. Para isso, a gente também precisa entender que a gente precisa olhar para o contexto de uma família e para a situação onde ela está. O uso saudável também tem relação como cada pessoa, cada familiar lida com a internet, que uso que ela faz, né? Porque a gente teve aí uma reorganização de práticas familiares, tecnológicas, e cada pessoa vai ter um recurso diferente, vai ter vulnerabilidades diferentes do uso dessa rede. Então, a gente também não pode ter uma receita de bolo que sirva para todo mundo, né? E acho que dentro do que tem acontecido, a gente vai olhar muito mais o possível do que o perfeito, porque o perfeito também a gente nem vai atrás. Mas o que é possível nesse momento? Qual é o uso saudável possível nesse momento? Até porque a gente tem variações de humor, a gente tem dias que tem muito mais trabalho, tem dias que a gente está mais aberto também a ter mais interações ou não, né? Tem a brincadeira dos links de Zoom que vão se multiplicando durante a noite, né? Que chegam de manhã vários. E então eu quero chamar a atenção para a gente poder olhar para o contexto, para a situação da família e daquela criança e adolescente. Só que para a gente poder ver, né, a gente precisa estar atento. Para a gente poder escutar também o que esse adolescente, esse jovem precisa, a gente precisa poder estar aberto a ouvir. Então, acho que também vai de uma possibilidade de abertura, de querer olhar para todas essas situações dentro do possível, né? Acho que também, né, vou muito dentro da questão dessas mães cansadas, né, e como que está sendo essa rede de apoio, essa rede de cuidado para elas. Eu acho que a gente não pode deixar de pensar, e eu até como alguém que trabalho muito na área de prevenção do suicídio, que acabo pegando a situação já quando ela está lá no fim, né, que já passou por diversas questões ligadas à saúde mental, aos transtornos mentais, ao uso também da tecnologia, ao uso não saudável e também as questões sociais. Então, eu acho que é muito importante que a gente possa aprender, né, a olhar o que a gente precisa olhar, né, até entendendo que hoje a gente tem uma série de questões ligadas aí à sextorção, ao pornô de vingança, ao cyberbullying, aliciamento sexual online. Acredito que todas essas coisas vão ser trazidas aqui. A questão das fake news, né, que também vão influenciar esses jovens e essas crianças hoje em dia, a cultura do cancelamento e a questão dos jogos e desafios, né, que também trazem aí, eu acho que mais coisas para a gente olhar dentro de todo esse contexto, né? Nós fizemos há um tempo atrás, junto com a SaferNet,
uma campanha, né, o Juntos na Internet. Então, como também abrir esse diálogo? E eu acho que um dos pontos fundamentais também que foram trazidos aqui tem relação a poder olhar e a ter um diálogo aberto e sincero com esses jovens, né? Poder falar não só do uso da tela, como essa tela está sendo usada, o que eles fazem, porque um jovem ele pode ver estar num jogo de diversas formas, ele pode estar numa rede social de diversas formas, ele pode estar fazendo um uso passivo ou um uso ativo de todas as ferramentas que a tecnologia nos traz. E aí conseguir conversar com os jovens sobre seus medos, seus sentimentos, sobre as suas amizades, o que ele tem feito, e aí até também, né, poder fazer um pouco de comparação de como era o adulto hoje na adolescência e como que seria essa pandemia sem essa tecnologia toda, como foi muito bem trazido pelo Daniel, né? E aí, ouvir desse jovem, o que ele acha do que está acontecendo, de como é essa relação dele com essa tecnologia, como ele se sente depois do uso, se ele fica nervoso, se ele fica estressado, se ele fica ansioso ou não, se ele fica mais relaxado, se ele fica mais tranquilo. Poder conversar abertamente sobre a questão dos desafios, né? Porque os desafios podem ser muito perigosos e os jovens vão ser curiosos, eles gostam de desafiar, de pertencer ao grupo, e aí também toda essa necessidade de pertencimento que tem o jovem e todos nós, claro, mas que o jovem está muito dentro dessa fase e poder mostrar para ele a gravidade de danos físicos e emocionais que podem ocorrer dentro desses desafios. Ajudar o jovem e a criança, então, com relação a essa fake news, né, a mensagens sensacionalistas que eles peguem, a ficar muito conectado, por exemplo, a mensagens com relação à Covid, à pandemia, sobre o que eles podem ou não fazer nesse momento, quer dizer, qual que é o papel deles também dentro disso tudo que está acontecendo, e aí eu estou falando mesmo dentro de um papel desse online, né? Como que ele está dentro dessa rede, o que ele tem feito para ajudar os outros ou não, se ele também tem tido aí uma postura de cyberbullying, né? Uma postura aí que também precisa ser olhada pelos pais. Conhecer os sinais de que algo não vai bem, né? A gente também precisa poder orientar esses pais, né? Quando a gente faz toda essa conversa de como é esse uso saudável, como é esse uso consciente, quais são esses sinais de que alguma coisa não está legal. E aí, mudanças bruscas de comportamento e de humor, de sono, de alimentação. A gente tem o que a gente chama de HALT, né? Que é quando a gente tem as questões ligadas à fome, quer dizer, se adolescente, essa criança tem também se alimentado ou tem deixado de se alimentar para estar online. Se ele fica muito nervoso, não consegue tolerar uma frustração quando esse online é tirado, né? Ele sente muita raiva. Se ele se sente muito sozinho, né? Como que ele lida com essa solidão e se ele consegue encontrar um outro através da tela, né? E se essa família também consegue olhar para ele fora desse digital, porque ele também, na sua constituição de gente, de personalidade, de estar no mundo, né? Ele vai... Como que é esse estar no mundo dele? Num mundo de filtros, de corpos, de cursos online, de comparações de quem está fazendo e o que está fazendo. Como que ele lida com todas essas questões? Ele se sente amado, pertencente, capaz? A gente consegue ajudá-lo a olhar com esperança para o futuro, mesmo com todas as dificuldades que esse futuro vai trazer. E aí, bom, outros sinais também que a gente pode olhar é ter um olhar, então, um pouco mais cuidadoso com os jovens que já podem estar vulneráveis por conta aí de transtornos ou de questões prévias. E se algo não vai bem, também saber o que fazer com isso, saber aonde buscar ajuda, a quem buscar ajuda. Eu acho que buscar mesmo essa rede de apoio. E aí também acho que o online facilitou muito até o acesso de crianças e jovens à terapia online, à terapia familiar, a locais onde eles possam ser olhados e ouvidos também dessa forma. Orientar o jovem o que fazer, né? Caso ele também receba convites para desafios violentos ou apologia ao suicídio, e como que poder falar abertamente com ele sobre essas questões, porque ele fala com outros jovens. E aí eu sei que meu tempo está terminando, então eu já estou indo para o final. Então, acho que poder ter esse diálogo aberto, falar sobre que incitação de suicídio é crime, né? E poder também ter um olhar de rede
quando a gente fala para ele, né, para todas as pessoas próximas, se você vê algum sinal, denuncie, faça alguma coisa, não fique passivo diante de um comportamento ou diante, né, de uma fala suicida. Bom, só para finalizar, eu queria mostrar para vocês, em 1 minuto, alguns recursos, e é 1 minuto mesmo, deixa eu só que eu não vou passar disso, aqui, convidar vocês a conhecerem as campanhas fabulosas da SaferNet, né, sobre bullying, o É da Minha Conta, o Digital Sem Pressão, e a gente tem as cartilhas, prevenção do suicídio na internet, para quem também quiser olhar um pouco mais isso, o baralho de prevenção do suicídio na internet, para conversar, ajudar a conversar com os jovens sobre essas questões, e essa foi a campanha que eu acabei de citar para vocês, o Juntos na Internet. Então, acho que eu finalizo a minha fala, deixa eu interromper aqui meu compartilhamento, finalizo a minha fala dizendo que estamos todos juntos em toda essa situação, né? Tanto para lidar com a pandemia, com toda essa falta de controle que essa pandemia nos traz, e também a esses novos olhares e essas novas formas de ser e de estar dentro da internet, que a gente possa desenvolver ainda mais esses olhares e poder mostrar para os jovens que a gente pode ter ambientes saudáveis, ambientes tóxicos também, que ele consiga fazer essa diferenciação e que a gente possa estar aí também para auxiliar ele nisso tudo. Muito obrigada. Muito obrigado, Karen. Excelente e parabéns pelo trabalho que vocês fazem no Instituto, extremamente relevante, né? E como você disse, como é que a gente pode ter um novo olhar sobre essa questão, que eu nem quero chamar de problemática, né? Mas entender esse contexto, e você disse algo que é fundamental, que é a melhor estratégia, ou a única estratégia efetiva, que é o diálogo, a conversa com a criança e com o adolescente. Porque se não existe esse diálogo, nós, adultos, nunca vamos entender como que socialmente é construído esses artefatos tecnológicos, as plataformas, né, digitais, cada vez mais sofisticadas, cada vez mais baseadas em algoritmos de inteligência artificial, que conhecem muito a criança e nos conhecem muito também, né? Então, falar sobre a questão da desinformação, falar sobre a frustração mesmo pela abstinência de uso de uma tecnologia. Então, isso é a solução, é o diálogo, é a conversa. Bom, o nosso tempo está esgotando, mas eu já combinei com a Kelly que nós vamos ter mais uns 5 minutinhos, e eu gostaria também de convidar o Alexandre Coimbra para voltar a juntar-se a nós, juntamente com o Daniel, a Renata e a Karen. Eu tenho aqui algumas perguntas, infelizmente não dá para tratar de todas. Eu vou fazer o seguinte, nós selecionamos aqui 5 perguntas, eu vou ler, e aí eu peço que cada um, começando pelo Alexandre, que possa fazer assim, uma fala, uma observação mais geral sobre os pontos que muitos são comuns entre essas perguntas. A primeira é da Bárbara Almeida, que diz: como podemos minimizar os impactos da Covid na mente e na rotina das crianças sem deixar de educá-los sobre a existência desse vírus mortal? Depois uma outra do José Coura. Como retirar as telas dos filhos conectados nelas, né? Tema que já foi muito mencionado. Uma outra da Stefane Lima. A pandemia acelerou demais essa mudança. Será que quando voltarmos ao normal, vamos abrir mão das telas? Quando estivermos em encontros presenciais, acho que alguém trouxe uma foto aí do casal jantando aí nas suas respectivas telas, né? Uma outra pergunta do Eric. Alexandre Coimbra, você já teve contato com casos onde a alienação parental fosse feita também nos meios digitais? Boa pergunta, né? O que é uma alienação parental? E, de fato, ela certamente ocorre. E Augusto Barbosa, gostaria de saber mais sobre os impactos a longo prazo na vida das crianças e adolescentes pela limitação de interação social presencial durante a pandemia. Então, eu deixo e convido a cada um de vocês, Alexandre, Daniel, Renata e Karen, para 1 minuto assim, de fechamento que possa, de alguma maneira, tocar nesses pontos que foram trazidos.
Alexandre Bom, Coimbra. eu vou responder tudo vou deixar uma dica que vale para todo mundo, aproveitando que o Instituto Alana está aqui entre nós, o Começo da Vida 2, Lá Fora. Esse documentário, ele é um chamamento, né? Esse documentário foi a coisa mais profética que aconteceu em 2020, né? Porque ele foi feito ano passado e ele mostra crianças brincando e, enquanto isso, ele vai costurando as falas com as falas de mães e profissionais falando sobre a importância do brincar na natureza. A Covid nos mostrou, com muito sofrimento, que nós não vamos para a natureza usar a natureza, nós somos a natureza. E parte dos adoecimentos da alma humana durante a pandemia tem a ver com essa desconexão da natureza na sua máxima potência. Então, nós já temos protocolos de segurança que garantam a possibilidade da gente estar ao ar livre com as crianças. Então, precisamos construir espaços e tempos, né, de interação das crianças com a natureza, e isso é o que pode minimizar o tamanho desse estrago que a gente vai ter, certamente, de uma pandemia enclausurando as nossas crianças em casa, né? As crianças são, para mim, as que mais perderam com essa pandemia, porque criança aprende com o corpo todo, criança não aprende com o cérebro, criança aprende abraçando, pegando, correndo, expandindo o corpo dela pelo mundo, e ela precisa de amplidão para isso, né? Então, busquem espaços naturais, lutem para que as cidades tenham cada vez mais espaços naturais preservados, para que as crianças possam estar, né? E na hora que tirá-la do eletrônico para convidar para a natureza, não espere que ela venha assim, ó, mamãe, que boa ideia. Ai, como eu sou feliz agora por você ter me feito esse convite. Vai ser tiro, porrada e bomba, né? Não vai ser assim, não, porque os meios digitais têm essa capacidade de construir esse nível de fixação cerebral, né? A gente vai ter um monte de gente falando sobre isso aqui hoje, e, portanto, o início vai ser de muita animosidade, não quero, que saco, você é chata, para com isso, me deixa aqui, né? Depois que ele viver a experiência, ele vai falar assim, nossa, mamãe, como eu estou mais tranquilo, como foi bom a gente ter vindo para cá hoje, que legal. Ou se ele não falar, você vai ver pelo menos o humor diminuindo um pouco as cores de Almodóvar, né? Então, natureza, 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 natureza. É a palavra. É a palavra para ficar como imagem, como antídoto, não só para os tempos de Covid, mas para a gente incorporar isso como prática das nossas vidas, né? E deixarmos esse uso utilitário da natureza. Eu vou ali para usar a natureza em meu benefício. Não, a criança precisa aprender desde sempre que ela é a natureza. E fazer parte para poder se vincular, amar e cuidar. É isso. Muito obrigado, Alexandre. Daniel, seus comentários finais? Claro. Bom, eu adoraria saber responder a pergunta sobre os efeitos que essa limitação, né, na interação vai ter nas crianças e nos adolescentes a longo prazo. Mas realmente eu não tenho a menor ideia, assim, ainda sobre isso, então vou me limitar a falar um pouquinho sobre a outra questão que o Alexandre também já comentou em cima, que é de como retirar as telas, né? Na verdade, nesse sentido, o que é importante, né? Que a gente se preocupe antes do problema acontecer para evitar depois uma situação mais drástica, né? E nesse sentido, se a gente tiver, né, essas famílias conseguirem estabelecer limites realmente mais objetivos e mais claros, né, que as crianças consigam entender, isso é super importante, que esses limites sejam definidos previamente e não simplesmente informados na hora de retirar a criança do jogo, por exemplo, porque já ficou bastante tempo, né? Que esses limites também possam ser
definidos com a participação dos filhos, né, onde eles sugerem um tempo de tela, e geralmente as sugestões são bem razoáveis, né, e que esse limite ele também seja baseado não só no tempo de tela, e talvez muito menos no tempo de tela, e mais no tempo necessário para as outras coisas, que às vezes a gente deixa de pensar quando a gente foca muito na tela, né, que é o tempo de sono, o tempo de estudo, o tempo de interação com a família, o tempo de convívio com os amigos, de poder estar com outras atividades, assim. Aí depois disso fica bem mais fácil pensar no tempo de tela necessário, né, possível. Acho que era isso. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Renata, seus comentários finais. Falar um pouquinho sobre essa angústia, né, que às vezes cerca a gente, e as perguntas são muito motivadas por elas, sem dúvida, mas uma coisa que eu procuro sempre me lembrar é que cada geração enfrenta, né, desafios com as tecnologias de sua época. Então, houve uma época em que as sociedades tinham medo dos estragos que os livros poderiam fazer aos mais jovens. A gente também teve que enfrentar isso com a televisão, com o cinema, nos anos 20, nos anos 30, nos Estados Unidos, uma série de estudos foram feitos, né, de experimentos para poder relacionar o comportamento das crianças, a frequência delas ao cinema, a exposição àquelas cenas. E a verdade é que todas essas gerações, essas sociedades conseguiram construir, não destruindo os dispositivos, mas a partir dos dispositivos, linguagens que pudessem fazer um uso produtivo, consciente, saudável desses dispositivos em relação às gerações mais jovens, em relação às crianças, em relação aos adolescentes, né? Basta a gente pensar hoje, né? Para a gente é impensável a ideia de que o livro poderia ser ruim para as nossas crianças, porque nós aprendemos a produzir livros bons para as nossas crianças. Ou os desenhos animados, anteriormente, eles eram, né, bastante desesperadores, mas nós aprendemos a fazer bons desenhos animados, a desenvolver bom conteúdo audiovisual para as crianças. Então, eu acho que isso pode ser uma pista, né, para os mais céticos, imaginando de que maneira que a gente pode lidar com essa situação, mas pode ser uma luz também no fundo do túnel para pessoas mais crédulas como eu. Então, é isso. Obrigada, gente, pelo convite, pela possibilidade de estar nessa mesa e conhecer vocês. Muito obrigado, Renata. Karen? Bom, vamos lá. Eu fico pensando que uma das coisas tão importantes agora... É difícil ter resposta para todas essas perguntas, né? Eu também tenho uma filha de 13 anos que fico nessas questões de tela, o quanto tempo deixa, o quanto tempo não deixa, e conversar, como tirar da tela, o que fazer, né? Então, acho que ninguém tem a resposta certa, né? Cada um vai buscar a sua resposta dentro da sua possibilidade. O que importa é que a gente comece a fazer as perguntas e que a gente possa olhar e ter estas perguntas. Estamos fazendo de um jeito que é bom para a nossa família, para esse jovem, para essa criança. Os estudos hoje vão mostrar que mais do que aumento do número de suicídios que não teve na pandemia, né, a gente vê que os jovens estão sendo os maiores afetados, principalmente pela sensação de solidão. Então, que a gente possa trazer para eles conexão, seja essa conexão online, presencial, aliás, o ideal é que seja um pouco de cada uma, né? Online, presencial, conexão com a natureza, conexão com a vida, conexão com o que essa família acredita, né? Para que esse jovem possa se sentir amparado, acompanhado, né? E possa ter esperança de que mais para frente vai valer a pena e que tudo isso ele pode até aprender um pouco com tudo que passou. Não tendo uma visão romântica da pandemia, não é isso, mas é como essa família pode junta atravessar tudo que está passando. Gente, muito obrigada. Muito obrigado, Karen. Foi um momento assim muito rico essa nossa conversa. Acho que cada um de vocês trouxeram aspectos tão importantes sobre a questão do papel da família, da mãe, do pai, né, dos pares, na orientação desses jovens. E eu queria aqui lembrar que nós ainda temos, neste grande Brasil, 4,8 milhões de crianças que vivem em lares sem acesso à internet. 4,8, dos quais 1,4
milhões de crianças nunca acessaram a internet. Então, queria fazer também pontuar isso, porque nós falamos aqui daqueles conectados, né? Dos lares que têm condições de brigar pelo tempo de tela, né? Mas nós temos muitos lares que não têm isso. E deixo aqui um grande abraço ao meu xará, Alexandre Coimbra, né? O abraço é fundamental e sempre muito bom, Alexandre, eu concordo com você. Um abraço ao Daniel, outro abraço à Renata e um abraço à Karen. Muitíssimo obrigado. E com isso eu encerro o nosso primeiro painel,